aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de História Geral? Nesta aula em particular, nós iremos falar sobre a civilização árabe e o Islã, a começar pela origem étnica. Quanto à origem, os árabes são de origem semita, assim como os judeus. Quanto à localização geográfica, os árabes irão se desenvolver, evidentemente, na Península Arábica, em que nós temos 98% de área desértica, ao passo que 2% de área de oásis. Costumeiramente, nós dividimos a história da civilização árabe em dois momentos: antes de Maomé e depois de Maomé. O período antes de Maomé ficou conhecido como período pré-maometano, ou como queira, período pré-islâmico, e o período em que o Maomé passa a vigorar de período maometano, a começar pelo período pré-maometano, ou como queira, período pré-islâmico. Nesta época, os árabes estavam estruturados, estavam organizados em tribos. Para ser mais específico, cerca de 300 tribos. Estas tribos estavam espalhadas, estavam dispersas. Era tribo para cá, tribo para lá. Então eram tribos espalhadas. Não havia, portanto, uma unidade política. O que havia, na verdade, de fato, era uma fragmentação política, uma vez que as tribos eram independentes e muitas vezes chegavam até mesmo a rivalizar umas com as outras pela disputa do oásis. Vale lembrar, vale ressaltar que a Arábia pré-maometana era extremamente idólatra. Vale lembrar ainda que cada tribo estava sob a responsabilidade de um líder, o qual era chamado de sheik ou, como queira, cheque. E nas épocas de guerra, o poder era passado para um emir. Já no período maometano, em que Maomé passa a vigorar, nós temos o seguinte: Maomé nasce por volta de aproximadamente 570 depois de Cristo. Aos 6 anos de idade, Maomé fica órfão e passa a ser criado, passa a ser educado pelo seu tio, que vivia do comércio nas caravanas. O que vai acontecer é o seguinte: Maomé passa a viajar demais, viaja aqui, e durante estas viagens ele passa a ter contato com várias religiões monoteístas, bem como o cristianismo e o judaísmo. Isso, evidentemente, irá influenciá-lo sobremaneira, demasiadamente. Tanto que em 610 depois de Cristo, ele prega, inicia a pregação do monoteísmo. Ele passa a difundir o monoteísmo. Isso porque ele alegou ter tido uma visão, a aparição de um anjo chamado Gabriel, que teria lhe revelado a sua missão, a de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Evidentemente, isso não será fácil. Isso não será tão molesta assim, porque ele vai ter, ele vai enfrentar uma onda, uma série de perseguições. Por quê? Porque, na verdade, Maomé pertencia à tribo dos Corexitas. E essa tribo da qual Maomé pertencia, da qual Maomé descendia, era terminantemente contrária, absolutamente contrária ao monoteísmo. Eles abominavam o monoteísmo. Eles não gostavam do monoteísmo. Por quê? Porque eles eram politeístas. E claro que eles passam a perseguir Maomé. Tanto que em 622 depois de Cristo, nós vamos ter um episódio conhecido como Égira, que foi a saída de Maomé de Meca em direção a Medina e a Tré. Tudo bem? Beleza? E aí, o que vai acontecer? Em 630 depois de Cristo, Maomé vai destruir os ídolos de Meca, à exceção da Pedra Negra, e aí ele vai unificar os árabes politicamente e religiosamente.
Em 632 depois de Cristo, Maomé morre e será sucedido pelos califas. Né? Vai ter uma série de califados, bem como Omar, Otimã, que vão iniciar o processo expansionista. Acontece que para que esse processo expansionista fosse adiante, seriam necessárias uma série de condições, bem como, né, aí nós vamos ter a unidade política e religiosa, a necessidade de terras férteis, a expansão do comércio, o interesse no butim, a pregação do monoteísmo, enfim. E aí nós vamos ter, mais adiante, duas dinastias importantes. Nós tivemos, na verdade, a dinastia Hassanita, depois nós tivemos a dinastia Omíada e, por fim, a dinastia Abássida. Mas as mais importantes são, sem dúvidas, a dinastia, no caso, Omíada e dinastia Abássida. Na dinastia Omíada, que vai de 660 depois de Cristo até 750 depois de Cristo, nós tivemos uma série de conquistas, bem como o norte e nordeste da África, o Mediterrâneo, o sul da Itália, boa parte da Península Ibérica. Mas o que mais irá se notabilizar na dinastia Omíada foi, sem dúvidas, a famosa Batalha de Poitiers, em 732 depois de Cristo, em que Carlos Martel, né, vai fazer o que? Vai barrar a expansão, né, árabe-islâmica, tanto que ele fica conhecido como o Salvador da Cristandade. Esse foi, sem dúvidas, o episódio mais importante, além da série de conquistas de territórios. Mais tarde, de 750 depois de Cristo até 1258 depois de Cristo, nós vamos ter a dinastia Abássida, em que nós teremos o auge, a estagnação e a decadência. O auge foi do século VIII até o século IX, a estagnação do século IX até o século XI e a decadência do século XI até o século XIII. Por que vai ter a decadência? Devido a uma série de razões. Diversidade cultural, havia várias culturas, várias etnias, então essa diversidade étnica, bem como essa diversidade cultural, além das divisões políticas, divisões religiosas, e claro, a expansão turca no Oriente, bem como a expansão cristã no Ocidente com as cruzadas. E aí vai ter as invasões turcas, tudo bem? E aí nós temos que falar sobre o islamismo. O criador, né, o profeta é Maomé, ou como queira, Mohammed. O livro sagrado é o Alcorão, ou o Corão. E aí os mandamentos, né? Fazer 5 orações ao dia, peregrinar, dar esmolas aos pobres, jejuar no Ramadã e tudo mais, tá? Muito obrigado!